pessoal, sejam bem-vindos ao segundo episódio da terceira temporada do Papo em Dobro. Hoje a gente tem uma dobradinha interessante que a gente estava querendo fazer há muito tempo. O tema do episódio de hoje é vida e morte. Mas como, né? Você já vai ficar sabendo. Antes, caso você não me conheça, prazer, eu sou Luísa Mainardes, repórter aqui do Bem Paraná. Quem opera pra gente é o Evandro e a coordenação do estúdio é da Josiane Ritz. Sempre bom lembrar que o episódio de estreia da terceira temporada já tá no ar pra você assistir, com a jornalista Dani Brito e a empresária Soraya Nedbailuk, que a gente falou sobre o movimento Slow. Slow Fashion, Slow Beauty. A conversa tá muito boa, então vai lá dar uma olhada porque tá bem legal. Último aviso, por favor, se inscreva no canal, a gente tá tentando bater a meta aí, então se você puder se inscrever, a gente fica muito agradecido. Então, para a conversa de hoje, eu tenho a honra de receber a pesquisadora cemiterial, já muito conhecida por todo mundo por ser responsável pelas visitas guiadas ao Cemitério Municipal São Francisco de Paula e diretora do Departamento de Serviços Especiais, Clarissa Grassi. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, muito honrada de Imagina. participar desse bate-papo. A gente tá querendo te trazer faz um tempo, sabia? A gente tava só orquestrando para vir no momento certo. Mas muito obrigada, então, por ter vindo. Imagina, eu que agradeço. Tô muito feliz de estar aqui e poder desenrolar esse papo tão diferente, né? Vai ser legal, vai ser legal. E para completar a mesa, a gente recebe também a fotógrafa especializada no registro de partos, Luciana Zente. Seja bem-vinda também. Obrigada e obrigada pela oportunidade. Eu acho que o tema que vocês casaram ali, fantástico. Vou ficar muito, muito feliz de falar sobre isso. Sim, foi interessante, porque a gente pensou assim, vida e morte. A gente já tava querendo trazer a Clarissa. Aí eu cheguei pra Jo e falei, Jo, vida. Assim, só lancei vida. Aí ela falou, eu tenho a pessoa perfeita e você tá aqui agora. Então a gente fica bem feliz. Eu acho que todo mundo que a gente falou que ia ter esse episódio ficou assim, ó, nossa, muito legal. Então eu acho que vai ser massa. Mas pra gente começar, vamos conhecer um pouquinho mais de vocês, né? Vou começar com você, Clarissa. Eu vi uma entrevista sua que você falou exatamente assim, abre aspas. Desde pequena, eu sempre gostei de cemitérios. E essa frase ficou na minha cabeça, assim, eu te pergunto, como assim, né? Porque é muito comum criança ter um pouco de medo, receio, adolescente, adulto também. Então eu queria saber da onde que isso aconteceu, assim. Eu acho que muito desse meu interesse surgiu pelo fato de eu ter perdido a minha avó materna muito nova. Eu tinha 8 anos quando ela faleceu, né? E eu acompanhei todo o período, assim, dela ficar acamada, idas e vindas no hospital e tal. E foi meu primeiro e um dos maiores lutos que eu já vivi. Então, eu acho que a maneira como isso foi tratado comigo, a maneira com a qual minha mãe me envolveu, sem me apartar do processo, foi fundamental para que eu tivesse uma relação mais próxima com a morte, mas sem aquele asco, aquela coisa de tabu, sabe? Eu vivi muito esse luto. E automaticamente me conectou muito com esse tipo de espaço, né? Então, eu acho que, eu sempre brinco, né, que a Omama, que era essa minha avó alemã, a Clara, ela me introduziu no mundo dos mortos, assim, de uma forma muito suave, muito sutil. Então, foi um interesse, assim, que sempre me acompanhou por inúmeros motivos, da curiosidade, a estética, tudo isso sempre me chamou muito a atenção, né? Uhum. Então, eu acho que tudo isso colaborou, assim, até brinco, né, que apesar de eu ser relações públicas, né, eu brinco que eu não deixei de ser RP, eu só mudei de público, né, eu não atendo mais pessoas vivas, agora eu atendo as pessoas mortas. Então é sempre aquela coisa de, eu acho que quando você trabalha com morte, você tem a possibilidade de trazer um novo olhar, sabe, de desmistificar um pouco, de tirar um pouco desse tema interdito, assim, e na verdade acho que toda a minha carreira, meu desenvolvimento profissional culminou para isso, né? Em várias outras áreas que eu trabalhei, não só na comunicação, fiz até instrumentação cirúrgica, sabe? Uhum. A curiosidade sempre foi uma grande norteadora. Então, tudo isso acabou, de certa forma, conspirando para que a pesquisa se fizesse como o meu porta-voz, assim, né? Minha forma de expressão dentro do mundo dos mortos, assim. Então, Sim. eu acho que o gostar de cemitério é o gostar do todo, da morte, do morrer, dos mortos, de tudo aquilo, dos ritos inerentes. Então foi uma coisa assim bem, né? E me roubou realmente, virou assim, foi uma página assim, e a partir de agora praticamente um novo livro, né? É, outra Clarissa, né? É. E eu achei interessante porque muito do medo que a gente tem, ele vem externo, né? Ele é plantado na gente. Você acha que a sua família, no caso a sua mãe, a forma com que vocês lidaram com o luto da sua avó, te ajudou a não ver de uma forma negativa, assim? Eu acho essencial.
Eu acho essencial e eu sempre costumo falar assim, é muito comum que crianças façam a visita guiada com os pais. Eu sempre falo que a criança ela é um papel em branco, né? Então, tudo que você escreve, da maneira com a qual você escreve, fica registrado na criança. Então, por exemplo, vamos falar de perda, vamos falar de morte. Se você escreve aquilo com força, você rasga o papel, você marca aquilo de uma forma indelével, assim. Então, quando você trata com naturalidade, a gente tem mania de subestimar o poder de absorção de uma criança, quando na verdade ele é muito maior do que a gente imagina, né? Não precisa dizer que virou estrelinha. Eu acho que o ciclo de vida, dizer ficou velhinho, né? Esses dias foi uma criança lá, a primeira vez que ela estava indo ao cemitério, ela falou, mas por que tem aqui? Eu falei, porque aqui a gente guarda as pessoas depois que elas se foram e tal, e a gente vem aqui para lembrar, para reviver os momentos, né? Então, assim, eu acho que a maneira, talvez aquele auê todo que a minha mãe viveu, com 4 filhos, uma mãe doente e tal, fez com que ela não se preocupasse em mascarar, né? Uhum. A questão da morte e do luto, e me deixou viver. Então, eu acho que com certeza isso foi um fator assim decisivo para que eu tivesse esse relacionamento mais tranquilo com a morte. Assim, ela me fascina, Ai, que sem dúvida legal. e em todos os aspectos. Assim. Eu consigo perceber só pela pesquisa o quanto vocês são fascinadas pelo que vocês trabalham, assim, deu pra sentir de longe, sabe? E no seu caso, Luciano, eu achei muito interessante a questão do parto, porque ou você vive aquilo, ou você viveu aquilo uma vez, ou não, assim, ou ainda é uma experiência que você precisa ter, no caso, não necessariamente como mulher, mas como pessoa ali na sala de parto. E eu te pergunto, né, o que te fascinou nesse primeiro respiro de vida, assim, nesse momento que eu nunca presenciei um parto, só vi na aula de ciências na escola. E foi um pouco assustador. Então, pra você, o que te fascinou nesse momento que é tão íntimo, tão. Eu não consigo nem. Não tem nem a palavra pra descrever, na verdade. Olha, eu sempre digo que todo mundo que trabalha com parto, seja fotógrafa, seja obstetra, enfermeira, doula, recebe um chamado para trabalhar com isso, né? Então, não é só uma profissão, é um estilo de vida. Então, assim, realmente demanda muito da gente emocionalmente. E a gente tem que se conectar muito com aquelas famílias que a gente está trabalhando, no meu caso, fotografando, para que a gente possa realmente extrair a beleza daquele momento, né? Então, eu comecei o meu trabalho como fotógrafa de parto fazendo um projeto autoral no SUS. E o meu primeiro parto que eu registrei, eu fiquei 26 horas, porque eu simplesmente fiquei magnetizada pelaquilo e eu não conseguia sair, simplesmente não conseguia sair. Era para ser uma primeira proposta, uma primeira experiência, que eu ficasse algumas horas ali, e no fim, assim, a gente se conecta tanto com aquilo, é tudo tão forte, tudo tão intenso, que não tem como você não se envolver, né? E a partir daquele momento, eu sei que eu fui para casa, assim, completamente desnorteada, assim, cheia de emoções, e eu me perguntei muito, assim, será que realmente eu vou conseguir trabalhar com isso, lidar com todas essas emoções que isso me despertou, né? Será que eu tenho estrutura emocional? E assim, fazendo esse projeto, algumas vezes eu voltei para casa me questionando, até que um dia eu falei assim, não, esse é o caminho, realmente esse é o caminho e é aqui que eu vou seguir. Sim. Antes desse parto, você já tinha presenciado algum outro? Ou você é mãe? Eu sou Eu mãe, sei, sou né? mãe. Só, é o seu ou de outras pessoas, enfim? Então, eu tinha presenciado o meu, né? Eu tive dois filhos de parto normal, então foram experiências muito especiais na minha vida. Claro que, assim, meus filhos já são bem grandes, né? Eu tenho uma filha de 21 e um filho de 14. Então, assim, são partos de uma época que é muito diferente do que se tem hoje, né? Hoje a gente fala muito em humanização do parto, já tem alguns anos, então é uma proposta diferente para dar autonomia da mulher, para a mulher, que o parto seja mais respeitoso. Quando eu tive, não tinha essa configuração, mas assim, os efeitos que um parto normal, e não estou desmerecendo uma cesárea de forma alguma, mas os efeitos num parto normal numa mulher, eles são muito, muito intensos. Então, assim, realmente, para usar a palavra da moda, é empoderador mesmo, né? Você se sente realmente ali capaz de enfrentar muitas coisas na sua vida por causa do teu parto, né? Normal, de ter conquistado esse parto. Não digo assim no sentido de conquista mesmo, de você se sentir capaz mesmo, vencer a si mesma, né? Sim. Não pelos outros, mas vencer a si mesma. E isso me marcou muito. Então, assim, eu tive a experiência com a minha filha,
quando eu tive com meu filho, eu já trabalhava como jornalista, já tinha muitos e muitos anos, eu trabalhei quase 20 anos como jornalista, e quando meu filho nasceu, que foi uma proposta de parto humanizado, que foi mais forte ainda, eu falei, não, eu tenho que trabalhar com isso. E eu era uma profissional de texto, e eu pensava que eu ia trabalhar com texto, né? Eu falei assim, provavelmente eu vou um livro, um site, um portal, é isso que eu vou levar informação para as pessoas. Até que um dia, assim, eu percebi que as pessoas entendem as coisas não são pelas palavras, são pelas imagens. É isso que capta as pessoas, é isso que conquista as pessoas. Eu falei assim, não, é pela imagem que eu vou levar a informação para as pessoas. E acabei entrando num movimento, assim, na época existiam poucas fotógrafas de parto no Brasil. Em Curitiba eu sou uma das primeiras, então foi uma coisa de desbravar mesmo, né? De não saber nem onde que isso ia nos levar. E hoje, assim, eu me sinto muito feliz que eu vejo que as imagens, as fotografias, os vídeos, eles abriram um caminho para o fortalecimento desse movimento da humanização. Então, assim, chega muita gente, muitas mulheres que vêm falar comigo, com as minhas colegas de profissão, que falam, nossa, eu vi um vídeo, eu vi fotos, e aquilo me deu vontade de ter um parto normal. Sim. Então, eu acho assim, da mesma forma que a gente tem que desmistificar o tema da morte, a gente também tem que desmistificar o tema do nascimento quando se fala em parto normal, porque as pessoas associam só a dor, né, a sofrimento, da mesma forma que a morte, né, que é associada à dor, a sofrimento, mas e toda a beleza que vem junto, né? E todo o aprendizado que a gente tem com isso. Então, assim, eu acho que os assuntos se conversam muito mesmo. Muito, muito. São dois momentos muito intensos que também são de muita reflexão, né? E depois você poder revisitar as fotos, você poder revisitar o local ali da pessoa. Realmente envolve o emocional, é muito complexo, né? E ambos geram memórias, né? Geram memórias. A fotografia gera uma memória, o filme gera uma memória, o túmulo em si, a construção também gera uma memória, né? De certa forma, nós duas trabalhamos imageticamente para desmistificar e captar o olhar das pessoas, né? E são as duas experiências mais intensas que a gente vai ter na vida, né? O nascer e o morrer, né? O início e o fim, O início e o fim são as duas experiências mais intensas e são muito solitárias, né? Sim. A gente faz a força para nascer, né, sozinho, e a gente vai morrer solitário também, enfrentando ali os nossos dilemas, as nossos fantasmas, as alegrias, né? É verdade, que legal. E outra coisa que vocês têm em comum é que as duas passaram por transição de carreira, né? Trabalhavam com algo já e acabaram, você continuou na comunicação, então, de certa forma, ainda tem algumas semelhanças. Eu percebi no seu Instagram, por exemplo, que você usa muito do jornalismo para contar aquelas histórias. E a Clarissa, como RP, eu acho que foi muito interessante isso que você mudou seu público, porque é muito real. Mas eu queria saber, né? Clarissa, o que você fazia antes e quando que você decidiu que o cemitério ia ser seu escritório ou o seu objeto de pesquisa? Ou acho a que é minha melhor segunda dizer. casa, Sua né? segunda Porque casa, ultimamente está mais para a segunda casa. Não, na verdade, assim, eu, durante um trabalho para um cemitério particular, eu tive para fazer os textos institucionais, né? Porque eu trabalhei muito tempo com assessoria de imprensa, comunicação de uma forma mais generalizada, assim, comunicação dirigida também, enfim. E daí eu estava fazendo um trabalho para um cemitério particular e veio no briefing um material sobre arte tumular. E daí que deu aquele clique, assim, porque eu li, eu falei, nossa, tem todo um segmento de pesquisa sobre isso, tal. E fiz a questão né, fiz os textos, tal, e peguei 5 rolos de filme e fui para o São Francisco de Paula. Isso quando? Isso há 22 anos atrás. Nossa. E daí, assim, aquela coisa da arte tumular, da memória, da representação, aquilo me chamou muito a atenção. Então, eu peguei esses rolos de filme, fiz várias fotos, assim, e muitas dessas fotos, eu lembro que naquele momento ainda tinha muito aquela visão do túmulo como segunda casa, né? Mas muitas fotos eram de detalhes de esculturas. E quando eu mostrava essas fotos ainda impressas, né? Porque hoje as nossas memórias são um pouco mais efêmeras, né? Porque o arquivo digital a gente perde fácil, né? Pois é. Mas as pessoas se vislumbravam, assim, ai, que lindo, em que praça que fica? Eu falei, não fica numa praça, fica no cemitério. Meu Deus, que horror, né? O que você foi fazer? Fotografar no cemitério? Como assim? Nanana. Poxa, mas era lindo até um minuto atrás, o que mudou? Não, mas isso é mórbido. Enfim, eu percebi que as pessoas tinham um tabu, uma coisa assim muito forte em relação ao cemitério, que as incapacitava de enxergar a beleza do espaço por ser um cemitério. E daí, pesquisando o São Francisco, eu descobri que ele estava prestes a completar 150 anos de fundação.
Aí veio a ideia de fazer um material. Eu entrei no mecenato subsidiado, fiz um livro de fotos que eu descontextualizava os túmulos através de fotos de detalhes e falava só da simbologia dessas esculturas. Mas daí é aquela coisa, você vai pegar autorização de imagem, você conhece a família, daí eu já entrevistava as famílias para entender a motivação daquela escultura, se havia uma história por trás ou não e tal. Então, assim, meu olhar começou com a escultura, foi para o habitante, digamos assim, do túmulo, daqui a pouco vizinhança, relações de parentesco, que foi se ampliando. Mas eu já entrei de cara na Associação Brasileira de Estudos Cemiteriais, conheci meus pares alienígenas que adoram cemitérios, e levei essa pesquisa como um hobby. Mas eu tive uma crise profissional entre 2008 e 2010, que foi um período que eu morei em Santa Catarina e eu era responsável pelo marketing e comunicação de uma empresa de reflorestamento. Um lugar super legal, um trabalho muito 10, mas eu não me adaptei à cidade. E daí eu comecei a fazer terapia. E daí, já fazia terapia antes, mas retomei. E como eu fazia pós aqui em Curitiba, em marketing, eu vinha para pós, aproveitava e fazia terapia final de semana. E um dia minha terapeuta chegou e falou para mim, falou assim, Clarissa, se eu colocasse um espelho na sua frente para você falar do seu trabalho e pedisse para você falar do cemitério, das suas pesquisas, você vai entender que está na hora de você tomar uma decisão. Mas assim, eu sempre falo isso, né? Alguém já viu uma vaga, né? Hoje em dia nem tem mais anúncio, mas procura-se analista cemiterial ou venha desvendar o além conosco. Não, né? Não tem isso. Sim. Aí como é que você sobrevive de uma paixão que não é um segmento de trabalho, né? E daí, nessas coisas da pesquisa e se ampliando, eu fui tendo ideias de outros livros, fiz o guia de visitação. E daí eu falei, poxa, e se eu fizesse a visita guiada? Porque eu não tenho lauda me limitando, eu não tenho quantidade de foto, eu posso fazer um trajeto móvel, né? Enfim, não precisa ser nada engessado. E daí eu comecei a fazer as visitas guiadas. E daí nesse ínterim, né? Então foi visita guiada, projeto do guia de visitação, porque daí eu queria que as pessoas conhecessem a história de Curitiba da forma como eu estava aprendendo, que era através do cemitério, né? E tudo isso foi no bojo. Ok, e os boletos, né? Porque eles sempre continuam vencem, chegando, né? Aí eu tive a ideia de ir para o meio acadêmico. Eu falei, vou fazer um mestrado, depois faço um doutorado, porque a maioria das pessoas que eu conhecia no segmento de estudo cemiterial era professor de faculdade. Era uma perspectiva que você tinha ali. Mas então. daí eu tive que tropeçar no tabu tema cemitério na academia, porque também existe. Também existe. Nossa, olha só. E hoje em dia é uma coisa muito falada, turismo cemiterial, turismo patrimonial e tal. Mas na época era algo que não se falava muito, eram poucas iniciativas. Então eu ralei para conseguir entrar no mestrado ali. e tal, capinei. E, na verdade, a grande alavanca da minha vida profissional foi porque eu fiz as visitas guiadas durante 6 anos de forma voluntária e gratuita. Todo mundo achava que eu era funcionária da prefeitura, que eu era servidora e tal, mas eu fazia aquilo por amor. E daí, eu fui fazendo mestrado, os livros e tudo mais, e as visitas foram se tornando um sucesso. Na gestão do Fruit, eu tentei alavancar a visita como uma atividade que o município fosse oferecer, não deu certo. Mas daí eu apresentei o mesmo projeto para o Rafael Greca, que já conhecia o meu trabalho lá do primeiro livro, porque eu queria que ele tombasse o cemitério, na época ele era deputado estadual. Nossa, eu falei, por favor, tal, mas daí, enfim, são N motivos que não deu certo, até porque a gente não tinha lei municipal de tombamento que a gente tem hoje, né? E daí eu fiz o mesmo projeto, falei, olha, eu gostaria de implantar, e daí ele falou, não, ok, venha para a prefeitura, e fui trabalhar na Fundação Cultural. Então, assim, 2 anos, pinto no lixo, poder 24 horas por dia dedicar a minha vida para os meus mortinhos, então, né? Já fui estendendo o braço para o Água Verde, pensando em tudo e mais um pouco. Daí eu fiquei 2 anos na Fundação Cultural até que surgiu o convite para assumir o departamento. Daí naquele momento eu literalmente fiquei intramuros, porque daí eu fui cuidar do serviço funerário e da divisão de cemitérios. Então, não foi uma coisa assim planejada, eu não calculei riscos, foi uma coisa assim que meio que foi... se a gente pensar que é um período de 6 anos, é longo, né? Sim. Então, assim, foi um esforço repetido que acabou oportunizando que eu pudesse fazer essa transição.
hoje eu não me imagino fazendo nenhuma outra coisa, sabe? Para mim, o cemitério, o funcionamento dele, o funcionamento do serviço funerário, as visitas são o meu grande mote, são o meu objetivo, Sim. né? Mas a maneira como eu cheguei, não que eu tivesse um norte claro, tipo, quero isso. Eu nunca me imaginei chefiando o departamento, né? Mesmo Eu porque não queria... tinha em quem se espelhar, né? Então, vou seguir É, essa carreira que a fulaninha ou fulaninho já abriram um caminho. Não, você abriu, né? e eu acho assim, esse é um prêmio tão grande, assim, tão especial, você oportunizar transformar a tua paixão num trabalho, eu acho que isso não tem como mensurar. Eu Sim. acho que eu sou extremamente privilegiada. Não foi fácil. Hoje, do lugar onde eu tô, é muito tranquilo olhar e falar, não, né, a gente sofre, mas eu ralei bastante, assim, sabe, até chegar nesse ponto. Mas eu acho que a paixão por aquilo que a gente faz, assim, esse flerte, esse namoro com o objeto que enche os nossos olhos, ele te dá um sustento que muitas vezes a recompensa financeira que você tem por aquilo não é capaz de dar. Sim. Então você supera muitas coisas em função da paixão, né? Sim. E eu acho muito interessante como às vezes a gente não tem noção do impacto que a gente tem na vida das outras pessoas, assim. Porque, por exemplo, uma veterana minha, a Larissa Nicolosi, ela fez um trabalho TCC na faculdade de jornalismo que foi voltado para o cemitério também, já era o interesse dela. E ela teve você ali para dar essa mão, para, né, estar ali junto também. Então, como as coisas não são uma corrente, né? Então, tem a Clarissa, vai ter várias outras pessoas que têm esse interesse, que vão olhar para você e que vão falar, puxa, ela chegou lá, olha o que ela tá fazendo. Acho que tem tudo a ver com o que você falou, né? Você construiu o lugar que você tá hoje, porque antes... Abriu o caminho, né? Pelo pioneirismo, né? E daí é legal porque você realmente vai gerando, assim, discípulos, né? Digamos assim, né? Pessoas que vão vindo e vão até trazendo novas ideias, novas formas para aquilo que você construiu, né? Então, é verdade. rico, né? E é muito compensador, assim, é muito legal. E eu acho, assim, que a gente vive também um momento, assim, de não é um desmanche, mas eu acho que é um cair das cortinas, dos véus, assim, que propicia que a gente tenha novas possibilidades de trabalho, de execução de serviço. A gente não está tão naquelas caixinhas de carreira, né, né, de das carreira. conhecidas, assim. A gente já ultrapassou aquele momento que fazer 10, 20 anos de empresa era ser um sucesso. Hoje em dia você pode Não mudar, né, e fazer uma carreira aí em diferentes segmentos, né? Então, assim, eu acho que é um momento também privilegiado no sentido de que oportuniza outros movimentos, outras ocupações e a criação de novos escopos de trabalho, né? Sim, que Então, legal. Isso eu acho muito legal. Ao mesmo tempo que é uma armadilha, né? Porque quando você tem muita gente fazendo muita coisa, poucos vão saber mais a fundo do que se trata. Sim, né? tem que ter um Então, equilíbrio, né? Tem que ter um equilíbrio. E você, Luciana, você também já tinha aí 20 e poucos anos de jornalismo. Vamos falar um pouquinho sobre o parto delas e qual que foi a importância para ele te levar de cara, assim, porque realmente foi uma virada de chave ali, né? A partir daquele projeto, você acabou tomando outras decisões para sua vida. Vou pedir para o Evandro compartilhar aqui com a gente na tela, mas se você quiser ver com detalhes, você também pode ver no site da Luciana, que é lucianazente.com. Eu sabia que era uma coisa simples, não tinha certeza. Mas daqui a pouco ele coloca aqui na tela pra gente. Aí, ó, o parto delas. Conta um pouquinho pra gente o que foi esse projeto e como que ele surgiu. E ele teve bastante falar impacto, mas ele saiu em muitos canais de notícia. Ele realmente foi um projeto muito bacana, né? Conta um pouquinho. Então, são 20 anos de jornalismo que a gente sai do jornalismo, mas o jornalista não sai de dentro de você, né? Jamais. Quando eu comecei o projeto, foi de uma forma muito experimental. Eu ainda trabalhava como jornalista, estudava fotografia, tinha interesse no tema, e eu fui fazer o projeto nessa maternidade pública, que era a maternidade do Bairro Novo, que infelizmente foi fechada. Eu fui fazer com um olhar de jornalista mesmo, porque eu sabia que essa maternidade era uma referência em parto humanizado para o Brasil todo, mas quando eu pesquisava, eu não via fotos dessa maternidade. Daí eu falava, tá, mas que trabalho é esse? E será que ele é mesmo tudo isso, né? A gente, como jornalista, a primeira coisa a gente duvida, né? Foi assim, daí consegui uma autorização para ir até a maternidade e fui aos poucos, tal.
Mas como eu falei, o primeiro dia que eu cheguei, que eu não conseguia sair, eu falei, é tudo isso e é muito mais que isso. Eu falei assim, as pessoas têm que saber o que está acontecendo aqui dentro. Daí eu falei assim, nossa, eu vou me abraçar aqui e eu quero retratar isso exatamente como é. Foi muito legal que a direção e a gerência da época me deram total carta branca, assim, para eu fazer todo o trabalho que eu sentisse necessidade. Então, eu transitava por todos os lugares mesmo, né? Sim. E conseguia ter esse contato muito próximo com as mulheres, de passar muito tempo ali com as mulheres. E assim fui desenvolvendo o trabalho ao longo de 6 meses. Chegou ali, era dezembro, perto do final do ano, eles falaram, olha, a gente tem uma festa de final de ano e a gente vai receber uns pesquisadores importantes da Inglaterra, de outros lugares, e a gente queria mostrar um pouco o que acontece aqui. A gente vai imprimir umas fotos tuas e colar na parede. Ou seja, eu falei, não. Exposição. Eu falei, não, o trabalho é muito bom para a gente fazer alguma coisa tão pequena, né? Falei assim, não, vamos fazer uma exposição. Daí, na época, eles conseguiram uma verba junto à prefeitura, junto à fundação ali que mantém a maternidade, mantinha a maternidade, e conseguiu uma verba. E eu fui providenciando a exposição, as impressões, os quadros, tal. Quando chegou próximo de fazer a impressão de fato, me falaram, olha, aquela verba não é mais aquela. Eu falei, e ficou em quanto? Em 0. Não. Eu falei, não é possível. Na época estava mudando gestão de prefeitura, eu falei assim, é o momento, é agora timing. Ou é nunca. Não... Daí, na época ainda bombava o Facebook, né? Que isso foi em 2016. Eu coloquei só uma mensagem no Facebook, eu falei assim, olha, existe uma maternidade que é sensacional, eu fiz um projeto de fotografia ali, eu quero mostrar para as pessoas o que acontece ali. Mas ia ter uma exposição e não tem mais verba. Quem quiser contribuir, vai ser, nossa, bem-vindo, super bem-vindo. Né? Em 2 horas foi arrecadado todo o valor. Todo o valor. Assim, ai, que bem. Em 2 horas. As pessoas começaram a fazer contato comigo, e daí a gente conseguiu colocar ali a exposição. Quando a exposição foi para a parede, a gente ficou super feliz, super orgulhoso, tal. A gente achou que ia ser uma coisa dali da comunidade que ia ver, né? Daí foi a assessoria de imprensa da prefeitura fazer uma reportagem sobre maternidade. E viram os quadros. Por um acaso, eu estava lá, me perguntaram o que era. Eu falei assim, né? Expliquei. Aquilo virou um release. Eu nem sabia que ia virar um release. Quando virou release e aquilo foi disparado, começou um movimento dos veículos virem atrás e querer saber e quem que é, o que é esse trabalho, o que é essa maternidade, que aquilo se espalhou. Explodiu, né? Aquilo se espalhou. No Facebook, eu acabei publicando um vídeo de divulgação muito pequenininho da exposição. Ele, assim, em questão de dias, teve 400 compartilhamentos orgânicos. Nossa, que legal. Então, assim, do teu Facebook, né? Do meu Facebook pessoal, né? Eu não sou uma pessoa... Né? Não sou conhecida, não era conhecida, né? Então não tinha porquê. E assim foi caminhando, né? E foi repercutindo na mídia. Eu não sabia que até então eu era a única fotógrafa que tinha fotografado parto no SUS, no Brasil. Eu não sabia, fiquei sabendo durante o processo. E aí começou convite para fazer exposição no Museu da Imagem e do Som. E o projeto foi se propagando, né? Isso eu ainda era jornalista, trabalhava como jornalista. Quando isso aconteceu, eu falei, nossa, é aquilo que eu comentei, é um chamado. Eu falei assim, eu acho que se a coisa aconteceu em tão pouco tempo, é porque é por aqui, né? E daí as pessoas começaram a me pedir, você fotografa meu parto? Você trabalha com isso? E eu não trabalhava, né? Era realmente um projeto autoral. E daí eu comecei a ir. Daí chegou uma hora que eu falei assim, não, isso aqui ganhou um espaço maior do que eu imaginei, ele é maior do que era para ser, ou que eu sonhei que fosse, e daí eu abracei aquilo como profissão. Na época, eu trabalhava com comunicação corporativa, eu fazia relatório empresarial, que era alguma coisa muito técnica, e estava fotografando nascimentos, eram coisas muito diferentes. Sim. Era como se assim, eu tivesse que usar lados diferentes do meu cérebro para fazer cada um dos trabalhos. Chegou uma hora que aquilo começou a não conversar mais. Eu falei, eu vou ter que optar. E aí, você segue uma carreira que você está há 20 anos, ou você vai por uma coisa tão incerta, uma profissão que mal existe no Brasil, que foi exatamente o que aconteceu com você, que é a fotografia de parto. Eu fui para a fotografia de parto. Os meus amigos falavam que eu era louca. Principalmente os amigos jornalistas falavam, você tá louca? Como assim? Você não vai mais ser jornalista? Eu falei, não, eu vou levar o jornalismo.
é fotojornalismo que eu estou fazendo, né? Com certeza. Mas agora é outro tipo de comunicação. E isso já se passaram quase 10 anos e hoje realmente é a minha profissão, né? E vivo disso há muito tempo e é o que eu gosto de fazer e me identifico. Não gosto mais do jornalismo, não é verdade. Adoro o jornalismo, adoro a comunicação, mas é a forma que eu tenho de me comunicar e agora é essa, Agora né? é essa. Se transformou, né? Me transformei. E até hoje o número que eu vi eram 350. Eu acho que já deu uma aumentadinha. Então, eu não contei os desse ano ainda. Ah, ok. Mas está perto disso. Já são perto de 350 Perto de nascimentos. 350 nascimentos. Nossa, é muita É coisa. muita coisa. É muita coisa. É parar para pensar que durante um ano, todos os dias, você viu uma criança chegando nesse mundo. E pegar vi um todas ano... as situações possíveis e imagináveis. Situações felizes, situações difíceis. Isso que eu tinha curiosidade. Todo tipo de parto, assim. Eu gosto de falar assim que trabalhar com parto tem dois lados. A resistência física, porque você pode ficar muitas horas, já cheguei a ficar 30 horas, né? Mas tem a resistência emocional também, que eu acho que ela pega mais do que a resistência física. Porque, assim, como é que você encara uma situação em que um bebê nasce mal, está sendo atendido e todo mundo naquela tensão, será que esse bebê vai sobreviver? Será que esse bebê não vai sobreviver? Ou uma situação de uma mãe, como é que você encara isso? E como é que você vai para tua casa depois e você dorme, né? Então, ao longo dos anos eu fui aprendendo a conviver com isso, porque acho que é como qualquer pessoa que trabalha na área de saúde, se você não aprende a conviver, você não sobrevive na profissão, né? Sim. Mas até hoje, assim, olha, quando é uma situação difícil, assim, o coração aperta e você se coloca ali é coração, né? Não tem... Fotografia é feita com o coração. Então, assim, não tem como você não estar ali inteira e vivenciando o que aquela família está vivenciando. Então, a gente torce junto, vive junto, a alegria, as dificuldades, né? Então, os momentos difíceis, às vezes, são muito pesados. Sim. De ficar dias ali passando aquilo e já fui para casa e chorei, passei 3 dias chorando, e acontece, mas na maioria das vezes são momentos muito felizes. Assim, essas são as exceções, graças a Deus. Eu anotei uma frase que você deixou no seu Instagram que eu achei muito interessante de como você aborda a sua profissão. Para ser invisível nos partos, eu quero estar presente. Explica um pouquinho, porque realmente você precisa ser um pouco invisível, porque você tá ali observando e olhando, mas também tá presente para caso aquela mãe precise de um apoio, aquele pai precise de um apoio. Como que isso funciona e como que você chegou nessa conclusão, né? Porque eu imagino que deva ter sido alguns bons partos para você realmente entender quando você avança, quando você recua, enfim. Quando eu fui fazer o projeto Parto Delas na maternidade do Bairro Novo, eu fui como jornalista, amadureci como fotógrafa e terminei como doula, né? Doula é acompanhante de parto que dá apoio físico e emocional para a mulher. Quando eu estava lá, eu percebi que, assim, eu precisava muito me conectar com aquelas famílias, em especial as mulheres, para que a fotografia surgisse, né? A partir dessa confiança, eram mulheres que nunca tinham me visto na vida e que estavam num momento muito íntimo, muito sensível. Então, assim, tinha que ter uma relação de confiança muito grande que tinha que ser estabelecida muito rápido. E, assim, tendo esse acolhimento com as pessoas, as próprias enfermeiras da maternidade começaram a falar, olha, eu acho que você tem jeito para doula. Ah, é? Assim, nossa, jeito para doula. Daí eu falei, não é jeito para doula, eu tenho uma necessidade de atuar como doula aqui também, né? Ou pelo menos ter o conhecimento, porque eu estava como fotógrafa, e fui fazer a formação de doula. Então, assim, nesse momento, eu já percebi que realmente tinha que ter uma relação ali diferente mesmo, né? Com aquele momento. Isso eu levei para a minha fotografia comercial. Claro que, assim, as famílias que hoje me contratam, eu consigo conversar antes, a gente faz um encontro ainda que virtual, a gente realmente se conhece, né? Então, quando eu vou até lá, elas já têm essa abertura, elas querem que eu esteja lá. E vou com muita discrição, muito, muito respeito, né? Sempre silenciosa. Mas, assim, eu gosto de dizer que não tenho como ser invisível. Eu vou com uma câmera desse tamanho, né? Tô circulando, ainda que eu economize passos ali, mas eu tô circulando e eu tô num ambiente que, em geral, é pequeno. É um quarto, é uma sala de parto, né? É um centro cirúrgico. Então, o ambiente é muito pequeno. Então, se eu tentar ficar invisível, aí que eu vou ficar mais visível. O que dá a sensação de invisibilidade, que é o que eles falam depois para mim, nossa, eu nem percebi que você estava fotografando. É isso que eu ia falar, porque quando você leu a frase, para mim, esse ser invisível
Eu poder fotografar algo sem que a pessoa esteja preocupada que eu estou fotografando, né? Que a pessoa não se preocupe de estar sendo fotografada, porque todas as imagens são extremamente naturais e são jornalísticas mesmo, assim, no sentido de, não existe uma documentar algo assim que não, em nenhum momento transparece assim que a pessoa posou. Não, foi uma coisa que você foi acompanhando, documentando, mas com toda uma arte. Então, o Ser Invisível, eu imaginei dessa forma, né? Exatamente. Eu tô ali, mas eu sou parte de um conjunto que a pessoa não está pensando em mim, né? E, ao mesmo tempo, ter a naturalidade, porque, assim, eu acho que é o momento de maior intimidade que uma pessoa, que uma mulher, principalmente, vai passar, né? E, assim, muitas dessas mulheres jamais se fotografaram nuas, daí vão ser fotografadas durante o nascimento do filho, quer dizer, tem que ter uma delicadeza, assim, gigantesca. Não, e assim, né? essas fotos, elas só existem porque existe muita entrega dessas mulheres. E como que eu faço para que elas se entreguem e confiem em mim? Sim. Porque é a partir dessa entrega que a foto vai surgir, né? Então é a partir de estabelecer mesmo assim uma relação de muito respeito com essas mulheres. Me ajuda muito essa formação que eu tive na maternidade pública, muito é a base da minha formação, mas o fato de eu ter passado pela experiência 2 vezes me ajuda bastante também, né? Mas o que eu sempre falo para as famílias eu quero estar lá como qualquer pessoa da equipe, e que você vai me olhar, você vai me enxergar, mas quando você me olhe, você fale, tudo bem, é a Lu. E além de a Lu estar aqui, a Lu está fotografando. Então, assim, antes de mais nada, eu estou no teu parto, eu estou torcendo por você, eu estou aqui para colaborar e me ajuda eu ser doula. Então, eu tenho um entendimento das fases do trabalho de parto, tanto físicas quanto emocionais. Então, assim, eu estou com você e por um acaso eu estou fotografando. Isso dá a sensação de invisibilidade. Então, é estar presente, eu estou no seu parto, eu estou com você. E isso faz com que elas se entreguem quando elas percebem que a gente realmente se importa com elas. Que não é só trabalho, que é amor pelo que a gente faz, que é acreditar naquela mulher, acreditar no que ela está passando, né? E saber que aquela experiência vai ser muito marcante. E vai definir muito do que ela vai ser depois dali, né? E como que eu posso colaborar com isso, né? Com respeito, com amor, com carinho, é assim que eu posso colaborar. E a fotografia vem a partir disso. Sim. Teve algumas histórias lá no teu Instagram Teve uma que eu chorei. Que era os 2 eram policiais. Sim, essa história é ótima. E daí o Nascimento foi... Conta um pouquinho pra gente, porque eu acho essa história muito bacana, realmente, pra quem quiser ver com os detalhes, e inclusive as fotos, tá lá no Instagram. Rolar um pouquinho pra baixo já encontra, né? Mas eu não sei se tem alguma história que você acha interessante de compartilhar. Essa eu achei muito legal, realmente fiquei emocionada. Eu tava lá na redação, assim, fazendo assim. Aí, tá tudo bem? Eu falei, tá tudo bem, só tô emocionada aqui. Mas conta um pouquinho pra gente, porque é inesperado às vezes, né? Nesse momento você também tá esperando, por exemplo, uma possível chamada, né? Sim, eu acho que essa sensação que você teve de ser tocada é aquela união da foto com o texto, né? Sim, com certeza, porque se fosse o texto sozinho, talvez ele não emocionasse tanto. E talvez se fosse a foto sozinha, ela trouxesse realmente ali um encantamento, mas... O contexto, então ele também... né? A combinação. Bom, o parto ele é inesperado. Eu tô com meu equipamento fotográfico aqui, porque a qualquer momento eu preciso sair correndo. Tem uma gestante que tá para ir para maternidade. Então, o parto é inesperado. E ele pega tanto a gente de surpresa quanto as famílias, as mulheres, né, as famílias. E esse caso eram 2 policiais que fazem parte do BOP, né, das operações policiais da polícia e especiais da polícia. E os 2 estavam numa operação. Ele estava no local e ela estava em Curitiba coordenando, alguma coisa assim, né? Não sei exatamente as funções. E ele já estava ali perto da divisa com São Paulo. De repente, ela começou com contração. E daí ela falou assim, olha, eu vou ter que ir para a maternidade sozinha mesmo. Foi para a maternidade e nisso tentando fazer com que ele chegasse a tempo para o parto dela. E o parto desenrolando e a equipe ali dando só o apoio moral e físico e tudo que podia dar.
Eu sei que, assim, ele fez uma odisseia para conseguir chegar nesse parto. Ele teve que pegar o carro da polícia, explicar, meu filho está nascendo, chegar, assim, com a gasolina Parecia no um talo. filme. Parecia um filme, dá um filme. Chegou com a gasolina no talo, assim, quase acabando a gasolina, correndo. Ele chegou, daí uns minutinhos o bebê nasceu. Parece que esperou só o pai chegar. E daí ele, assim, todo vestido, ele tá nas fotos vestido. Ele tá de farda? De Então farda. a foto também, ela fica, o contexto, ele fica mais claro ali, né? Isso que me chamou, eu cliquei nela por causa disso. Sim. Porque eu vi que, óbvio, né, era diferente das outras que estavam ali, sabe? É porque quando você, se não fosse assim, ele não, eu acho que é interessante isso, porque você mostra o profissional pai e não o pai, porque Sim. normalmente se mostraria o pai, ali você mostra o profissional, policial, pai e a mãe. E né? como ela também estava nesse meio. Então a farda não Sim. representa só ele, mas ela também, de certa também, forma. Não, e a gente vem assim, um olhar de que a dureza do policial, né? A dureza ali. E de repente a pessoa totalmente entregue a um parto, né? O marido ali fardado, que isso que transmite mais aquela. Nossa, entre a dureza e a sensibilidade. Então, assim, ficou muito contrastante, assim, na imagem, e foi muito legal, assim, porque foi uma experiência muito intensa para eles, né? E foi, assim, uma odisseia. Essa história eu adorei fotografar e adorei escrever, porque... Não, ficou lindo. Eu fiquei realmente, eu achei muito legal. Eu falei, eu vou trazer, porque tem tantas, né? Mas essa me chamou muita atenção. E eu assim. gosto demais dessa história também, gosto demais. Que legal. E eu acho que você, Clarissa, deve ter visto de algumas palavras que fazem sentido com a tua profissão também. Eu pensei no respeito. Eu acho que quando você falava algumas vezes, né, precisa ter respeito com a família, eu pensei, nossa, acho que isso tem tudo a ver. Você falou um pouquinho sobre se emocionar também. Eu não sei se chega a acontecer contigo, Clarissa. Mas eu queria perguntar sobre as visitas, né, especificamente, porque realmente é um hit. Você falou que tem vontade de ir. Eu também já tenho vontade. Eu tenho amigos, às vezes a gente tem um grupo do WhatsApp, que assim, quando sai a inscrição, o pessoal já manda o link lá. A gente ainda até hoje não conseguiu. Mas assim, todo mundo tá avisado que se alguém vê, manda lá no grupo porque a gente quer ir. Então eu queria perguntar se você imaginava que ia ser um hit como é hoje em dia. Não, hoje eu vivi uma situação ímpar. O entregador do iFood Não acredito. chegou para mim, você é Clarissa da Visita Guiada? Não acredito! Falei só dele, poxa, eu faço um curso de turismo e tal, eu tava querendo fazer a visita e tal. Eu falei, gente, eu não acredito, sabe? Que legal. E, então, assim, realmente tem situações, tem também agora lá no departamento, né, no meu dia a dia do trato do cemitério, trato do serviço funerário, então você passa por situações assim, né? Mas a questão da visita eu jamais imaginei que fosse ser assim. Eu ainda me choco, porque é aquela coisa assim, quando dá menos de um minuto, eu falo, oi, como assim? Né? E é assustador. Né? E assim, eu estava até pensando, quando você estava falando dos 350 partos, que você não tinha contabilizado os desse ano. Eu não contabilizei depois que passou de 10 mil os participantes na visita. E daí eu fico, é muita gente. É muita gente. E é uma coisa assim que, sei lá, é meio maluco, porque ao mesmo tempo eu brinco sempre quando eu faço a visita, porque eu faço todo assim, eu não quero simplesmente abrir o cemitério e colocar as pessoas lá dentro. Eu não quero que elas olhem para repositórios de corpos. Eu quero que elas olhem para edificações de memória, né? Então, assim, eu quero que elas vejam o cemitério como um espaço de elaboração de memórias, de instituição e de manutenção também. Então, eu faço toda uma mini palestrinha falando sobre nossa visão de morte, como isso vai mudando ao longo do tempo, de que forma a nossa visão de morte impacta na maneira com a qual a gente destina esses nossos entes e tal. Então, eu vou cooptando, e é engraçado, né? Porque a gente faz com que as pessoas embarquem na nossa ideia em prol de algo que a gente acredita, né? Então, eu falo assim, vocês estão todos aqui porque eu sou uma pessoa manipuladora. Eu quero que todo mundo goste do cemitério, eu quero poder, né, abrir o olhar de vocês para algo novo. E assim, o dia a dia da visita é muito legal, porque eu não só tenho a oportunidade de contar a história de Curitiba, de falar de trajetórias extremamente inspiradoras, né? Porque todo mundo fala, não, só tem gente famosa no São Francisco de Paula. Não, não é assim. Obviamente você vai encontrar as famílias mais tradicionais, porque é um cemitério de 170 anos.
As que são mais tradicionais, geralmente, são aquelas que estão há mais tempo naquela sociedade, né? Então, assim, tem de tudo, mas, poxa, quando se conta uma história de Enedina Alves Marques, de uma mulher que era filha de uma empregada doméstica e de um lavrador, né, que venceu todo tipo de preconceito, se tornou a primeira engenheira negra do Brasil. Nossa, eu já fiquei emocionada. Só de você Se falando. fala assim de um Vicente Moreira de Freitas, um cara que comprou sua alforria construindo, trabalhando como artífice na construção da catedral que nós conhecemos hoje, que fundou o 13 de Maio, sabe? São tantas histórias assim bonitas que podem alcançar tantas pessoas, tipo, poxa, olha, né? Se Enedina conseguiu lá na década de 40, 50, será que eu não posso hoje? Eu adoro falar que a Maria Bueno era negra, adoro. A maior interventora, não, intercessora dos curitibanos era parda, portanto era uma mulher negra, não tem olho azul, né? Porque, nossa, imagine o marco que é, né? A Maria False, todo mundo fala, a primeira médica, alguém aqui falou que o pai dela era dono de funerária e construía túmulos, né? Tem que falar disso também. Aham. Você tem que falar assim de um Emiliano Perneta da vida, você tem que falar de um Agostinho Emiliano de Leão Júnior, da Marte Leão, quer dizer, Nomes de rua, né? Que a gente só e vê daí, como assim, nomes de você rua. fala do Tatu, por exemplo, você fala, você está falando um monte de gente que ganhou dinheiro e tal. Poxa, o Tatu foi por 20 anos presidente da Sociedade Operária, né, que foi do Clube Operário e tal. Ele instituiu o Gala Gay. Você tem noção do evento de inclusão que esse cara criou? A Gilda ia, todas as travestis, as trans, toda a mulherada lá misturada com a fina flor de Curitiba nos bailes de carnaval. Quer dizer, são tantas histórias, tantas coisas assim. E daí você poder divulgar isso, né? E às vezes tem gente que fala assim para mim. Eu lembro de uma coisa que me marcou muito. Uma mulher levou a mãe dela para fazer a visita, porque ela fez e daí levou a mãe. E ela falou que a mãe tinha um problema muito sério com o luto do filho. Ela perdeu um filho adulto, tudo, e a mãe não dormia à noite. E ela tinha pavor de cemitério. E a filha insistiu que ela fizesse a visita. E daí, depois da visita, a mãe dormiu, assim, não teve pesadelo, não teve, assim, Caramba. como se ela tivesse feito as pazes com o espaço. Eu falei assim, gente, isso é Vale a pena. sabe? Se E fosse assim, só essa visita, já teria valido a pena. e assim, às vezes, situações, eu fui lá, fotografei um monte de túmulo, classifiquei, não sei o quê, daí uma moça, uma senhora, não sei, de Foz do Iguaçu, eu tinha foto ainda das placas, que foi feita em 2013 a foto, e anos depois acabaram sendo furtadas. Ela não conhecia o rosto dos trisavós, e daí ela conheceu pela foto que eu tinha do túmulo. Que legal. São umas coisas assim, Sim. que, poxa, Sim. né? E, acima de tudo, também, na própria visita, eu faço muito disso antes, que é falar sobre o serviço funerário, como ele funciona, por que é concessão em Curitiba, quais são as primeiras medidas, perdi um ente em casa, o que eu faço, ou a pessoa morre num lugar público de uma causa externa, para quem que eu ligo? Até pra você não, na hora, não saber o que fazer, Justamente, se alguém morrer na minha família, para onde que eu tenho que ir, que documento que eu tenho que levar? Eu gosto de explicar tudo isso, porque também é uma forma, não adianta só eu desmistificar o cemitério, se eu não colaborar para a desmistificação também da morte. Veja, a Lu falou tanto desses partos, e eu tenho a vivência daqueles momentos infelizes, porque assim, veja, se a Luciana está lá, quanto essa família pensou, decidiu que gostaria de documentar, de ter um trabalho bonito sobre isso, tal. Então, é um conjunto de ações que ela está tomando durante toda uma gestação, esperando a chegada daquela criança, tá? Tem um quarto, tem um chá de bebê, tem provavelmente uma madrinha, um padrinho escolhidos, tá. Infelizmente, uma tragédia, a criança é natimorta. É tão cão falar disso do natimorto, por quê? Não importa se era uma criança de 40 semanas, prontinha, se ela não nasceu respirando, ela é natimorta.
Agora, os cartórios abriram a possibilidade para você dar um nome para a criança. Agora, veja isso eu Não que... sabia disso. Porque a criança que não nasce, que não vive um período, por mais curto que seja, pode ser um minuto de respiração, se ela nascer morta já, não importa o tempo gestacional, é um natimorto. E daí, assim, quem morreu? O natimorto? Não. Nossa. Morreu a Maria, o José, a criança que se esperava, aquela para a qual já havia se escolhido o nome, aquela que já tinha um quarto, que já tinha... Então, assim, tem esse outro lado também, né? E eu acho, assim, que a morte, ela ainda é muito excludente. Por exemplo, vamos falar de uma pessoa transexual. Se ela não alterou o registro civil, ela vai ser sepultada ou como homem ou como uma mulher, mas não como a identidade dela, né, de gênero. Então, assim, tem tanto ainda para se mudar. Ok, se tem nome social, porque assim, o nome social ele não entra na certidão de óbito. Na certidão de óbito é só o registro civil, né? Então, vamos abrir espaço para ter nome social no serviço funerário, no obituário, vamos abrir espaço para ter isso no sistema. Ok, não vai alterar o registro civil, mas a gente vai saber que aquela pessoa tinha. Para respeitar também a história daquela Isso, pessoa. então assim... Exatamente, a história, a identidade, né? Sim, então tem outros lados, e quando você trabalha com isso, você é muito delicado. Ao mesmo tempo, assim, eu sou super coração manteiga derretida, mas eu sou super coração de pedra. Porque enquanto eu estou trabalhando, eu tenho que atender aquela família naquele momento, passar um acolhimento, mas eu não posso me envolver. Exatamente. Sim. E assim, uma coisa que eu sinto muito que falta para nós hoje é vivenciar a morte. É não medicalizar a morte. Porque hoje em dia, você está chorando demais, toma um ansiolítico, toma um calmante, toma isso, toma aquilo. A gente vive muitos lutos patológicos porque essas pessoas não foram choradas como deveriam. Verdade. Aquilo não foi externalizado, né? Então, na verdade, é uma coisa difícil, mas simples. Você tem que acolher. O acolhimento, ele vai gerar o respeito, ele vai gerar todo o restante, mas você tem que acolher. A gente acaba que a gente está lutando pela mesma coisa, porque assim, ainda que tenha esse movimento da humanização do nascimento, também está acontecendo um movimento de humanização do processo de morte, né? Até por parte dos médicos que estão vendo diferente os cuidados paliativos, né? Isso que você fala de abrir espaços de fala para as pessoas sobre a morte, porque as pessoas não falam sobre a morte, as famílias não falam sobre a morte, ainda mais quando a morte é traumática, né? Então, assim, eu acho que esse próprio público que você tem imenso, né, de visitantes, eu acho que demonstra essa necessidade que as pessoas têm. A gente precisa falar sobre isso, eu preciso de um espaço para isso, né? E como isso pode ser curativo, né? Porque na verdade, assim, você pega um viés daquilo, eu pego o viés dos personagens históricos, das pessoas que têm uma certa relevância social falando, né? Porque você fala Enedina, até 10 anos atrás falava Enedina Oi, qual, quem? né? Então, assim, você usa esse viés da notoriedade de algumas pessoas para trazer à tona uma série de outras coisas. Porque daí, quando eu falo, por exemplo, tem termos que eu uso, que eu criei, a hierarquia da saudade, que é a forma como as famílias dispõem os epitáfios nos túmulos. Eu vou falando dessas coisas, eu de forma consciente, mas no caso de quem está participando inconsciente, vai pensar, poxa, minha família tem túmulo em algum lugar? Quem que é o meu bisavô? E se eu morrer, para onde eu vou? Então, assim, é uma oportunidade que você tem de gerar vários gatilhos Plantar sobre uma assuntos que eu não vou sementinha. conseguir abarcar, mas que, de certa forma, vão criando ali, vão permeando, né, em outros momentos, a consciência daquela pessoa e vão criando, oportunizando também, né? A gente precisa falar mais, porque vida e morte são coisas Inerentes. intrínsecas, uma não existe sem a outra. Né? Eu não tenho como ter morte sem vida e eu não tenho como ter vida sem morte, né? Então, assim, vamos falar sobre isso, né? Vamos registrar com a essas mesma coisas. naturalidade, né? Que se fala sobre o nascimento, porque não sobre a morte, né? Sim. Pois por que não, né? São processos de vida, no fundo, são processos de vida, né? É verdade.
Ai, que lindo, gente. Que legal. Eu sabia que ia dar um match aqui, eu tinha Deu super certeza. match. Mas que bacana. A gente tá encaminhando pro fim do nosso episódio e aproveitando que a gente realmente tá num campo mais reflexivo, eu preciso perguntar, né? Vou começar com você, Lu. Hoje, depois de tanto tempo trabalhando com isso, você é no jornalismo também, porque a gente acaba falando muito sobre a vida das pessoas no Exatamente. jornalismo, a gente morte conta também. histórias. Agora também como fotógrafa de partos, você tem uma relação diferente com a vida e com a morte? De alguma forma isso mudou pra você? Mudou muito, assim. Tem algumas pessoas que trabalham com parto que dizem que existe a morte no útero para chegar à vida aqui externa nossa. Então, nascer também é uma morte, né? De certa forma, uma morte emocional. Então, essas coisas eu fui aprendendo com o tempo. Quando eu comecei a fotografar, tinha um fotógrafo que infelizmente já faleceu em São Paulo, que ele fotografava as duas coisas, partos e doentes terminais. Caramba! Ele era incrível, ele tem um trabalho maravilhoso, Marcelo Min, ele chama. E vale a pena pesquisar, ele é um fotógrafo maravilhoso. E isso foi me trazendo também essa realidade, né? Uhum. De que realmente a gente estava falando de duas pontas, né? Que estão assim interligando. Então, a forma hoje também que eu enxergo a morte, e confesso, eu sou produto da sociedade, eu também tenho certo tabu às vezes de falar sobre a morte, não é fácil, é difícil, né? Mas isso me dá uma responsabilidade também pelo que eu faço, né? Sim, sim, que bom, que bom. E você, Clarissa, sua relação com a vida e com a morte mudou de alguma forma? Mudou bastante. Eu acho assim que, na verdade, assim, o trato, porque nós temos experiências muito individuais em relação à morte e vida, né? A Lu como mãe teve suas duas experiências. Quando a gente perde alguém que é algo nosso, né? Quando você entra, não deixa de ser uma massificação, né? Por exemplo, quando eu estava lá no departamento durante a pandemia, eu vi coisas assim, eu vi, por exemplo, uma mãe e uma filha morrerem com 2 horas de diferença, cada uma num hospital diferente. Você vê situações assim impensáveis, sabe? Mas você vê também, porque daí pelo volume de coisas que acontecem, pela variedade de situações que se desenrolam, você vai vendo que você fica um pouco mais tem um pouco menos você não aguenta tanto as coisas, assim, você começa a ter uma visão assim, cara, deixa isso de lado, você começa a priorizar outras coisas mais, sabe? Porque você começa a valorizar, eu sempre falo que a morte, ela é o grande significador da vida, ela é a grande significadora da vida, porque ela é o elemento que tira da vida a estabilidade e diz assim, olha, eu tô te dando algo, mas não é para sempre, né? Então valorize esse algo, valorize teu dia a dia, valorize a tua vida. E tem muita gente que olha e fala assim, pô, Clarissa, coração de pedra, tal, não sei o quê. Eu, por exemplo, recentemente minha mãe ficou doente, eu choro de medo de perdê-la da mesma forma, sabe? Então, ao mesmo tempo que me sensibiliza muito mais, também me dá um respaldo no sentido de eu preciso viver mais, eu preciso viver melhor. E, ao mesmo tempo, eu não posso temer aquilo que eu não controlo, né? Então, assim, a morte, ela exige respeito. É como o mar, assim, morte e mar, para mim, tem muita coisa... Porque o mar, ele é uma entidade, o mar é uma coisa, assim, você tem que respeitá-lo, né? Porque ele é imprevisível e ele transmuta, né? Tipo, você pode entrar vivo e não sair dali, ele pode mudar uma maré, uma corrente, pode, enfim, tanta coisa assim. Tem tanta vida ali também. Então acho que você tem que respeitar aquilo. Você respeita a morte pelo término que ela dá à vida e por tudo aquilo que ela também te faz enxergar a importância de viver, né? Porque a partir do momento que você não se intitula e não se vê eterno, você sabe que, por exemplo, uma coisa boba, assim, porque eu acho que eu estou divagando demais, mas não tem problema. Estamos Eu embarquei aqui, ó, Quando eu morava em Santa Catarina, que eu morei esses 2 anos, eu ia e vinha direto, né? Tinha aula aqui e tal, e final de semana pegava muita estrada.
e muita estrada com caminhão de tora, bitrem, muito acidente. E daí eu desenvolvi o hábito de dizer eu te amo para minha mãe toda vez que a gente se despedia. Porque podia ser que eu morresse na estrada, ou podia ser que acontecesse algo com ela e eu não estivesse aqui, né? Então, eu acho que são essas pequenas coisas, são filigranas, assim, mas que vão te dando, assim, porque daí quando acontece alguma coisa e você entra naquele alarme, assim, você fala, poxa, eu deveria, eu isso, eu aquilo. O arrependimento Então, bate. eu acho que a morte é esse vislumbre, sabe? Tipo, valorize o que você tem, viva o que você tem que viver, ria para aquilo que você tem que rir, chore para aquilo que você tem que chorar, mas não desafie o tempo, né? Então, acho que tudo isso, assim, e assim, como é que eu vou dizer? Eu morro de orgulho dos meus mortinhos. Sério, eu tenho muito orgulho deles. Literalmente, daí todo mundo, como assim teus? Eu falei, porque eu sou ciumenta, são todos meus. Os 96 mil do São Francisco, os 120 mil do Água Verde, são meus, sabe? E eu acho assim, que legal quando você pode pontuar no presente algo que já foi, que não é mais, mas que, no entanto, fez tanto para que fosse agora, né? Sim. Porque a gente é essa somatória do passado, do trabalho das pessoas, das descobertas, de tudo. Então, eu acho que ter esse ponto na memória, né? E outra coisa, também não vamos esquecer que esse trabalho do parto, esse trabalho do registro dos grandes ritos, dos grandes acontecimentos da vida da gente, de certa forma, eles vão estar lá comigo também. É verdade. Porque quando a gente quer significar alguém, a gente sempre vai buscar uma foto de um momento importante, né? Então, a foto da criança, do pai, da mãe, ou às vezes até mesmo os três juntos, né? Tudo isso também pode se desdobrar numa memória edificada através da imagem, né? E será que um dia vai ter um fotógrafo que fotografa esses últimos momentos das pessoas, né? Uma profissão, porque essa despedida também ela merece ser registrada, né? A gente se despede por foto também, que nem esse fotógrafo que eu comentei que fazia as duas coisas, mas era um projeto documental, não era comercial. Será que um dia também não vai ter esse movimento das pessoas registrarem? Eu acho que seria muito importante. O processo de despedida, né? Não digo a morte em si, mas o processo de despedida da pessoa. Eu acho assim, a gente hoje ainda tem um tabu em relação a isso, porque a gente não quer lembrar, todas as fotos que a gente escolhe para representar alguém são fotos de momentos ícones na vida daquela pessoa. A Inedina, por exemplo, a formatura. A formatura, o casamento, a primeira comunhão, não sei o quê. E as pessoas nunca colocam a foto do final de vida daquela pessoa. Como se a gente quisesse apagar aquilo e congelar aquela pessoa num momento mais positivo, né? Eu já acho o contrário. Eu acho existe uma beleza gigantesca no morrer, porque o morrer é um processo individual e, ao mesmo tempo, é algo que está muito em pauta a partir dos cuidados paliativos, é uma aceitação também, né? Porque quando você tem a finitude decretada, né? Tipo, todos nós temos, mas quando ela é de forma clara colocada, cada pessoa vai agir de uma forma, vai reagir de uma forma e vai gerar também uma imagética diferente, né? Eu acho que a gente vai estar muito mais evoluídos quando a gente conseguir ter esse mesmo olhar, né, para esse processo. Acho que uma das fotografias mais importantes da minha vida eu fiz da minha avó. Ela estava comemorando 90 anos e não foi uma foto da festa, do parabéns, claro, essas fotos a gente fez, mas assim, eu olhei para ela e falei assim, ela já está no fim da vida, eu vou fazer um retrato bem bonito da minha avó, e fiz um retrato muito fiel ao que ela a como ela vivia, tal, e guardei essa foto. Um mês depois ela faleceu. Então, para mim, é a foto do processo de despedida e a foto mais importante que eu fiz na vida, é essa, né? Então, que as pessoas também façam isso, né? Elas registrem e fotografem a despedida dos seus entes queridos, né? Porque elas vão te marcar, né? Essas últimas imagens. Não, e elas te marcam duas vezes. Uma por quem toma a foto, né? Que faz a foto. E outra pela foto em si, que é o produto daquele olhar, né? Quer dizer, você reforça aquilo. Eu vivi e eu registrei, né? Exatamente. Sim. Bacana. Ai, gente, a voz é um tópico sensível. Mas que legal, gente. Acho que vocês comentaram, vocês estavam falando, e eu pensei em duas mensagens que eu queria deixar aqui pro final, então, para quem tá escutando a gente. Primeiro, valorizem, né, os momentos. Eu acho que vocês que trabalham com isso diariamente acabam refletindo sobre isso mais vezes.
do que nós. Vou me colocar nesse lugar que não lida com isso todos os dias, assim, no trabalho, pra gente não ser pego de surpresa nesses momentos, né? E não só repensar quando chegar num momento como esse. Então, vamos valorizar os nossos momentos. E outra mensagem também que eu queria deixar era... Ai, meu Deus, esqueci. Ai, gente. Vamos falar sobre vida, vamos falar sobre morte, vamos continuar essa conversa fora daqui, vamos continuar essa conversa em casa, vamos continuar essa conversa nos comentários também, enfim, como nas redes das meninas também. Eu acho que é interessante a gente continuar propagando essa informação. Então, eu agradeço a vocês, agradeço, Clarissa, muito obrigada por ter vindo hoje, compartilhado sua história. Realmente, a gente estava muito querendo te trazer, então a gente fica muito feliz. É muito gostoso, né? Não dá vontade de parar, dá vontade de ficar continuando para mais uma hora. Essa parceira aqui hoje, uma honra. Muito legal. Sim, obrigada a você também, Lu. Acho que você foi o match perfeito pra gente estar aqui hoje. Não conhecia o seu trabalho e fiquei maravilhada, então obrigada mesmo. Deixa eu aproveitar para quem quiser Claro. conhecer mais as fotos e se emocionar com alguns nascimentos. O meu Instagram é @luzente, Zente com Z e um T e no final. Perfeito, a gente coloca também na tela daí o arroba certinho para as pessoas verem. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, nossa. É isso, gente. Obrigada a você também que assistiu até aqui, assistiu até o final. A gente sempre fica feliz quando as pessoas assistem até o final. Então não esquece de deixar nos comentários quais outros assuntos que você quer ver aqui no Papo em Dobro, porque essa terceira temporada, ela tá muito legal, os próximos episódios vão ser bem interessantes, mas a gente tem espaço ainda para algumas sugestões. Então se você quiser colocar, pode deixar escrito aí embaixo, tá? Agradeço, te vejo numa próxima e não esquece de seguir o Bem Paraná nas redes sociais, @BemParaná. Tchau, tchau!